Elimine seu pensamento negativo e renove sua mente em 7 dias com 15 lições estoicas estoicismo. Você já parou para pensar em quantas vezes um pensamento negativo atrapalha seu dia? O estoicismo oferece uma resposta poderosa para isso. Um dos princípios centrais é entender que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor. Mas podemos controlar nossa reação a esses eventos. Como bem disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Imagine a cena. Você está no trabalho e um colega desabafa sobre um projeto que não saiu como esperado. Sua mente divaga e você começa a se lembrar de falhas passadas, aquele erro que cometeu meses atrás. A sensação de desapontamento toma conta e sua produtividade despenca. O estoicismo te convida a inverter essa perspectiva. Em vez de se deixar abater, você pode optar por ver o que aprendeu com aquele erro. Os desafios fazem parte da vida e são oportunidades de crescimento. Como você poderia mudar sua perspectiva sobre esse erro? E se, em vez de ver isso como um fracasso, você enxergasse como uma experiência de aprendizado? Essas perguntas podem abrir novas portas para sua mente. É fácil se perder nesse ciclo de pensamentos negativos. Porém, a prática estoica te ensina a respirar fundo e se reconectar ao presente. Tente imaginar o impacto que isso pode ter em sua vida diária. Quando algo não sai como planejado, você pode decidir como reagir, transformando cada revés em uma chance de se fortalecer. No entanto, pare um momento e reflita. Qual foi a última vez que você deixou um pensamento negativo tomar conta do seu dia? O que você poderia ter feito de diferente naquela situação? Essas reflexões podem te ajudar a perceber o poder que você tem em suas mãos, moldando sua reação aos acontecimentos. Agora, que tal fazer um teste simples? Nas próximas 24 horas, sempre que um pensamento negativo surgir, respire fundo e pergunte a si mesmo: como posso ver isso sob uma nova luz? O objetivo é exercitar essa habilidade e ver como ela pode impactar seu humor e sua produtividade. Mas lembre-se, essa é apenas a primeira lição dessa jornada estoica que propomos. Você está apenas arranhando a superfície. Portanto, esteja atento ao próximo vídeo, onde exploraremos mais a fundo como o estoicismo pode transformar ainda mais sua vida. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Neste momento, convido você a refletir sobre o que significa a verdadeira liberdade. O estoicismo nos ensina que não somos prisioneiros das circunstâncias ou das opiniões alheias. Ao contrário, podemos ser os mestres do nosso pensamento. A liberdade é a única dignidade do homem, já disse Epicteto. Pense na última vez que você se sentiu preso a um pensamento negativo como se estivesse em uma trilha sem saída. Pode ter sido durante um trânsito caótico, enquanto esperava que um projeto fosse aprovado, ou até mesmo em uma conversa onde alguém criticou suas ideias. Esses momentos parecem te aprisionar, não é? A mente se agita, o corpo tensiona. Você percebe como pequenas frustrações podem tomar proporções gigantescas e dominar seu dia.
Agora, imagine que em vez de se deixar levar pela pressão, você pode respirar fundo e dar um passo atrás. Isso requer prática, mas é possível. Quando você percebe que possui a liberdade de escolher suas reações, algo incrível acontece. Você se torna menos reagente e mais proativo. Olhe ao seu redor e veja quantas pessoas se sentem derrotadas por uma opinião ou uma situação. Mas você não precisa ser uma delas. Onde está a armadilha? Muitas vezes caímos na crença de que somos reféns das expectativas dos outros. Essa ideia de que nosso valor está atrelado ao que pensam de nós é um peso que carregamos desnecessariamente. A verdade é que cada crítica, cada palavra amarga, diz mais sobre quem as profere do que sobre você. O que não está sob seu controle não deve te preocupar. Reforça a sabedoria estoica. Como você reagiria se, ao invés de se deixar abater por uma crítica, visse isso como uma oportunidade de autoconhecimento? Quando alguém te critica, que tal perguntar a si mesmo: isso realmente importa? O que você poderia aprender com essa situação? Essas questões podem ajudar a libertar sua mente do ciclo de vitimização. Imagine que, ao enfrentar um dia cheio de desafios, você tem em mente que sua paz de espírito não depende dos outros. Você se surpreenderia ao notar como isso muda a forma como você lida com o mundo? Às vezes, a transformação começa de dentro. Ao assumir a responsabilidade por seus sentimentos e reações, você ganha uma nova liberdade. Quer se sentir mais leve e em paz? Priorize sua mente. O que você pode começar a fazer hoje para nutrir essa liberdade? E agora, aqui fica uma provocação. Você está disposto a deixar para trás a ideia de que sua felicidade depende do que os outros pensam? O que você precisa soltar para viver de uma maneira mais autêntica e plena? Estamos apenas no início dessa jornada estoica e as respostas às suas perguntas estão esperando por você. Prepare-se para mais transformações nos próximos capítulos. Capítulo 2. A prática da aceitação. Vamos falar mais sobre como o estoicismo pode mudar a maneira como você lida com a vida. Depois de refletirmos sobre a liberdade e o impacto dos pensamentos negativos, é hora de nos aprofundar em um conceito crucial: a aceitação. Aceitar o que não podemos controlar é um passo fundamental para nos libertar do sofrimento desnecessário. Pense em uma situação que gerou frustração. Pode ser um atraso no transporte, uma alteração nos planos de viagem ou até mesmo um problema no trabalho. O que acontece? A gente se revolta, quer que tudo mude e muitas vezes acabamos perdendo a paz. Contudo, o estoicismo nos ensina que muitas vezes a verdadeira força está em aceitar. Aceitar não significa se conformar ou desistir. Significa reconhecer que existem fatores que estão além do nosso controle. Isso nos dá força. Imagina que, em vez de ficar indignado com um trânsito lento, você escolhe ouvir um podcast interessante ou praticar a respiração profunda. Ao aceitar a situação, você transforma um momento de estresse em uma oportunidade de aprendizado ou relaxamento. Um grande mestre do estoicismo, Marco Aurélio, disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Isso quer dizer que, por mais difícil que uma situação pareça, você sempre pode escolher como reagir. Agora, vamos fazer um exercício. Nas próximas 24 horas, preste atenção em que você se sente frustrado. Pode ser por questões pequenas ou grandes. Pergunte-se: o que estou tentando controlar que não está ao meu alcance? Depois faça um esforço consciente para deixar essa preocupação de lado e foque na sua reação.
como essa mudança de perspectiva pode trazer calma a você. Você pode notar que isso não é fácil e exige prática. O que ajuda é ter consciência do que sentimos e como reagimos. O estoicismo nos ensina a ser mais observadores de nossos pensamentos, a olhar de fora para dentro. Se você perceber que seus pensamentos estão emaranhados em emoções negativas, respire fundo e volte ao momento presente. Questione-se. Vamos lá. O que realmente importa aqui? Esse movimento de aceitação é como aprender a dançar com a vida. Às vezes, os parceiros são desafios e, em outras, são situações agradáveis. O importante é não se deixar levar pelo ritmo da frustração, e sim manter seu próprio compasso. Quando você aceita, se abre para as oportunidades, para as surpresas e até para soluções inesperadas. Agora, uma provocação. O que você pode fazer hoje para praticar a aceitação? Pode ser uma simples mudança na sua rotina ou uma nova abordagem em uma conversa difícil. O quadro da sua mente pode se colorir com essa nova perspectiva. Estamos apenas começando este caminho estoico. No próximo capítulo, vamos explorar a importância da gratidão e como ela está profundamente entrelaçada com a prática da aceitação. Fique atento, pois cada passo que damos juntos nos aproxima mais de uma vida mais leve e feliz. Você está pronto para essa jornada? Capítulo 3. A prática da gratidão. Vamos continuar nossa jornada estoica falando sobre um tema poderoso, a gratidão. Depois de explorarmos a liberdade e a aceitação, agora é hora de entender como esse sentimento pode transformar a sua vida. A gratidão é mais do que apenas dizer obrigado de vez em quando. Ela é uma prática que nos ajuda a ver o mundo com outros olhos. Quando paramos para reconhecer o que temos, notamos que muitas vezes estamos cercados por coisas boas. E isso muda nossa perspectiva. Imagine o seguinte: você acorda de manhã e sente a energia do novo dia. Chega a hora do café e você aprecia aquele momento simples. O cheiro do café, o calor da xícara em suas mãos. Esses pequenos detalhes podem parecer insignificantes, mas quando os notamos, começamos a cultivar a gratidão. Como você se sente ao pensar nisso? Mais leve, talvez? Os estoicos nos lembram que essa prática é fundamental. Sêneca, um importante filósofo estoico, disse que a gratidão é uma das mais belas virtudes. Quando somos gratos, mudamos nosso foco. Em vez de olhar para o que nos falta, olhamos para o que temos. Isso traz uma sensação de plenitude e contentamento. Agora quero que você faça um pequeno exercício. Ao longo do seu dia, tire um momento para se perguntar: pelo que posso ser grato agora? Pode ser algo simples, como uma conversa agradável com um amigo, uma refeição saborosa ou até mesmo um só passeio ao ar livre. Quando você faz isso, está treinando sua mente para valorizar o que é positivo. Mas não para por aí. A gratidão também nos ajuda a aceitar as dificuldades. Quando enfrentamos desafios, podemos olhar para eles como oportunidades de aprendizado. Em vez de reclamar do que não está funcionando, que tal se perguntar: o que essa situação pode me ensinar? Essa mudança de enfoque é poderosa e nos coloca em uma posição de crescimento. Lembre-se de que ser grato não significa ignorar os problemas. É sobre encontrar um equilíbrio. Você pode ter um dia difícil, mas sempre há algo pelo qual ser grato. Essa prática nos ajuda a manter a paz mesmo em momentos de tempestade. Agora, um convite mais intenso. Escreva um diário da gratidão. Reserve alguns minutos à noite para anotar 3 coisas pelas quais você foi grato naquele dia. Isso não apenas lhe dá um espaço para refletir,
mas também cria um hábito positivo que pode mudar sua maneira de ver a vida. E você, está disposto a experimentar isso? Como você se sente ao pensar em dar valor às coisas boas da sua vida? Vamos juntos praticar isso nos próximos dias e ver como nossa mentalidade pode mudar. Estamos apenas no início dessa prática. No próximo capítulo, vamos explorar como a generosidade e o cuidado com os outros se conectam com a gratidão. Cada passo que damos juntos nos leva a uma vida mais plena e harmoniosa. Então, prepare-se para mais ensinamentos e reflexões na nossa jornada estoica. Capítulo 4. A prática da generosidade. Dando continuidade à nossa jornada estoica, hoje vamos falar sobre um tema muito especial: a generosidade. Assim como a gratidão, ser generoso pode ter um impacto profundo em nossas vidas. E o melhor de tudo, a generosidade é uma prática que podemos cultivar todos os dias. Pense na última vez que você fez algo gentil por alguém. Pode ter sido ajudar um amigo, dar um sorriso para um desconhecido ou até oferecer um copo d'água para alguém que parecia cansado. Como você se sentiu? Provavelmente, aquela sensação de alegria e satisfação invadiu seu coração. A generosidade nos conecta aos outros e traz um senso de propósito. Os filósofos estoicos como Sêneca e Marco Aurélio nos lembram que ser generoso é também um ato de autocuidado. Quando ajudamos os outros, não só estamos fazendo bem a eles, mas também a nós mesmos. Quando fazemos algo bom, liberamos hormônios que trazem felicidade e paz. Imagine que você está em um dia normal e, de repente, se depara com alguém com dificuldade. Pode ser um colega no trabalho que está sobrecarregado ou uma pessoa na rua pedindo ajuda. Em vez de ignorar a situação, você decide agir. Isso pode ser oferecido um suporte emocional ou talvez prestar atenção ao que a pessoa precisa. Essa escolha de agir pode mudar o dia de alguém. Agora vou te propor um desafio. Ao longo da próxima semana, encontre pequenas oportunidades para ser generoso. Isso não precisa ser algo grandioso. Pode ser dar um elogio sincero, ajudar alguém com uma tarefa ou até dedicar um tempo para ouvir um amigo. Preste atenção em como essas pequenas ações afetam não só as pessoas ao seu redor, mas também você. A generosidade também nos ensina sobre a empatia. Ao nos colocarmos no lugar do outro, começamos a ver as coisas por outra perspectiva. Isso abre nosso coração e nos ajuda a perceber que todos estamos lutando nossas próprias batalhas. A vida pode ser pesada às vezes, e uma palavra de carinho ou um gesto bondoso pode fazer toda a diferença. Pense em como se sentiria se sempre tivesse à disposição de alguém para ouvir você. Agora, como você se sente ao saber que pode ser essa pessoa para alguém? Essa troca é poderosa, e mesmo que não tenha retorno imediato, a sensação de fazer o bem eleva nosso espírito. E mais, a generosidade não se limita às pessoas. Você pode ser gentil com a natureza, com os animais e até com você mesmo. Reserve um tempo para cuidar do seu bem-estar. Permita-se descansar. Ouça o que seu corpo precisa. Ser generoso consigo mesmo é uma prática essencial e que muitas vezes esquecemos. Então, o que você pode fazer hoje para ser um pouco mais generoso? Um pequeno gesto pode criar ondas de positividade em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. E o mais incrível é que quanto mais generosos somos, mais felizes nos tornamos. É um ciclo bonito que se retroalimenta. Estamos apenas começando a explorar a generosidade. No próximo capítulo, vamos entender
como a compaixão se entrelaça com a generosidade e como essas práticas podem nos ajudar a adicionar ainda mais significado à nossa vida. Prepare-se para novas reflexões e lições enriquecedoras na nossa jornada estoica. Era uma manhã ensolarada quando Daniel, um dos seguidores da jornada estoica, decidiu colher os frutos de tudo o que havia aprendido. Ele passou dias pensando sobre liberdade, aceitação, gratidão e generosidade. Cada uma daquelas reflexões moldara sua maneira de enxergar o mundo. E hoje ele estava determinado a praticar tudo isso. Enquanto caminhava para o trabalho, sentiu a brisa fresca e notou o movimento ao seu redor. Ele se lembrou de como antes, qualquer contratempo, como um trânsito lento ou um atraso no ônibus, o deixava frustrado. Mas algo havia mudado. Ele respirou fundo e decidiu olhar para as pequenas coisas: o canto dos pássaros, os sorrisos das pessoas nas calçadas, o cheiro de pão fresco que vinha da padaria. Era um dia qualquer, mas tudo parecia mais vívido. No escritório, o clima estava tenso. Os prazos apertados faziam todos se sentirem pressionados. Quando um colega, Roberto, chegou agitado e começou a desabafar sobre um projeto que não saiu como esperava, Daniel viu uma oportunidade. Em vez de se deixar levar pela negatividade, ele se lembrou do que havia aprendido. Ao reagir, ele poderia mudar aquele momento. "Ei, Roberto", disse Daniel, com um sorriso encorajador. "Lembra daquela vez em que enfrentamos um desafio semelhante? O que você aprendeu com aquilo? Vamos juntos encontrar uma solução." Roberto olhou surpreso. Ele não esperava esse suporte. Com a ajuda de Daniel, o ânimo no escritório mudou. Ao invés de se afundarem na frustração, decidiram olhar para as falhas como oportunidades de crescimento. O projeto ganhou uma nova abordagem, mais colaborativa e leve. Durante a pausa para o café, Daniel se sentou com Serina, uma colega que sempre parecia distraída. Ele se lembrou de sua prática de generosidade e decidiu ser a voz do encorajamento. "Como você está, Serina?" perguntou. "Parece que você está carregando um peso." Serina hesitou, mas viu um ouvido atento. Enquanto conversava, Daniel a ouviu falar sobre suas lutas e preocupações. Ele ofereceu um sorriso e palavras de apoio, lembrando-a de sua força e capacidade. O brilho no olhar dela fez seu coração aquecer. Às vezes, um gesto simples poderia fazer toda a diferença. À noite, ao chegar em casa, já se sentia mais leve. Ele se sentou com um caderno que começara a usar como diário da gratidão. Como um ritual, anotou as pequenas vitórias do dia, o incentivo dado a Roberto, a conversa com Serina e, principalmente, observar as belezas simples ao longo do caminho. Sentiu uma onda de satisfação. Ele estava praticando o que definia a sua jornada estoica. Mas ao fechar o caderno, surgiu uma inquietação. Havia um projeto em sua vida pessoal que ficou para trás, um sonho abandonado. Ele queria compartilhar com mais pessoas, queria criar conteúdo sobre tudo o que aprendera, mas o medo do julgamento o paralisava. A voz de Epicteto ecoou em sua mente. O que não está sob seu controle não deve te preocupar. No dia seguinte, decidiu se expor. Com um pouco de nervosismo, gravou seu primeiro vídeo, falando sobre sua experiência e as lições estoicas. Ao clicar em publicar, sentiu um misto de ansiedade e libertação. Ele estava pronto para abraçar o que viria, independente das opiniões alheias. O feedback chegou rapidamente. Muitas pessoas se identificaram com suas palavras. Comentários positivos, outros desafiadores.
Mas o que importava era que ele estava se movendo. Ele não se sentia mais prisioneiro das expectativas dos outros, e isso lhe trouxe uma paz indescritível. Em uma semana, o impacto de sua decisão se espalhou. Daniel recebeu mensagens de pessoas, agradecendo pelo que compartilhava. Outras lhe contaram como estavam enfrentando seus próprios desafios. A generosidade que ele cultivou frutificou em uma comunidade que se apoiava mutuamente. No fundo do seu ser, ele percebeu que a transformação não era só sobre si mesmo, mas sobre como poderia ajudar os outros em suas jornadas também. E assim, Daniel se viu em um ciclo de generosidade e gratidão, onde cada ato se retroalimentava. Com isso, ele entendeu plenamente que as lições estoicas eram uma luz guiando-o em direção a uma vida mais plena e significativa. O caminho estava apenas começando, e as possibilidades eram infinitas. Ele estava animado para seguir em frente. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.